O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, minhas irmãs, celebrar a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo tem uma grande importância, principalmente para quem é católico meia boca, assim, meio católico, é e não é. Às vezes é e às vezes mete pau na igreja, às vezes critica e muito, divulga os males. Às vezes não vem à missa porque a preguiça bate, porque tem outros compromissos, enfim. Celebrar a solenidade de hoje é importante principalmente para esses católicos, mas em verdade é importante para todos nós. Para todos nós que somos cristãos, pertencemos à Igreja de Jesus Cristo e trilhamos esta vida dentro da barca de Pedro, onde nós estamos, com um destino certo, com um porto seguro e firme a atracar no final da jornada. Que porto é esse, padre? Olha, o porto que nós vamos atracar no final da jornada é a eternidade feliz, o reino de Deus. A igreja caminha para este fim. Que igreja? Nós, todos nós. Mas e por que o Senhor disse então que esta festa é importante para os católicos assim? Mais ou menos. Lhes digo por quê. Porque hoje, meus queridos, é dia de reafirmar a nossa fé, a nossa catolicidade. Aliás, a propósito, o que significa a palavra católico? Alguém aqui sabe? Quem sabe o que significa católico, levanta a mão para eu ver. Tá feio o negócio aqui, viu? Nós não podemos, neste tempo em que vivemos, vir para a igreja tão somente e simplesmente porque os nossos pais, os nossos avós e todos os nossos antepassados foram católicos, mas por uma convicção de fé que nós precisamos ter, que você precisa ter.
uma convicção de que você está na igreja certa, mesmo hoje aparecendo uma infinidade de nomes de igreja. Lá em Ilhéus, na Bahia, onde eu morei, e cheguei há 5 meses, pintaram o nome de uma igreja. Não sei se vocês viram nas redes sociais, mas isso foi lá em Ilhéus. Igreja Evangélica Giló com Mocotó. E não estou brincando não, foi sério. E ao mesmo tempo é lamentável ver esse tipo de coisa. Uma semana depois, eu acho que o líder lá daquele grupo se arrependeu e mandou pintar e deixou sem nome mesmo. Tanto faz, aliás, ter nome ou não ter nessas bodegas que alguns chamam de igreja. Caríssimos irmãos, minhas irmãs, vejam a quem Jesus Cristo, no evangelho de hoje, que o diácono muito bem proclamou, confere o que nós chamamos de poder das chaves. A Pedro. Jesus chama Pedro e diz: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Edificarei não disse no plural, as minhas igrejas, as igrejas que eu vou fundar. Disse, minha igreja. Sobre ti, Pedro, pedra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. A igreja, no princípio, os seguidores de Jesus Cristo eram chamados de seguidores do caminho. Depois, passaram a ser chamados de cristãos, ainda no ano 50, 60, lá em Antioquia, e isso é narrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Somente no ano 110, mais ou menos, com uma carta que um bispo de Antioquia escreve, chamado Santo Inácio, e chama a igreja de católica. É a mesma igreja de Jesus Cristo, de Pedro, de Paulo. É a mesma igreja fundada pelo Senhor, que antes era chamada de seguidores do caminho, depois de cristãos. É a mesma igreja que, por fim, no ano 100, é batizada de igreja católica. E esse nome pegou até os dias de hoje. E quer dizer universal. O interessante é que o povo é tão esperto, mas Jesus já alerta isso. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Como o nome da igreja católico, ninguém sabe o que significa, e está aqui a prova que quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe o que significa universal, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fundar uma igreja e vou colocar o nome igreja. Vocês que disseram, não fui eu. O reino de Deus. E aí, um monte de gente iludido de que já não existe, de que não existe ainda uma igreja universal, vai atrás, como ovelhas levadas ao matadouro. Meus irmãos, minhas irmãs, é triste ver que o líder dessa triste igreja ainda disse que tinha uma missão na vida dele, que era destruir a igreja católica. Coitado, nunca leu esse trecho do Evangelho, nunca leu. As portas do inferno não poderão vencer. Mas padre, Pedro, a pedra que Jesus Cristo disse que fundaria a igreja, não morreu? Claro, morreu, porque todo homem morre, um dia morre. Inclusive, daqui a 100 anos, pensando nas crianças, as mais novinhas, não vai haver nenhum de nós mais aqui. E ninguém se iluda. Ninguém nasceu para ficar para semente. Todo mundo aqui vai morrer. Caríssimos, e aí, esta igreja, fundada sob a pedra Pedro, coloca depois dele outras pessoas para assumir a mesma função.
Então, se Pedro foi o primeiro papa da igreja, quem assumiu depois dele? Alguém sabe o nome do segundo papa? O que assumiu o lugar de Pedro? Isso, perfeito, Lino. Depois de Lino, Cleto, ou Anacleto, como queira chamar. E depois Clemente. E depois mais de 260 homens que assumiram o pastoreio da Igreja Universal, até chegar hoje no Papa Francisco. Então não há o que duvidar se você está numa barca furada. Você talvez pense, mas a igreja tem tantos pecados, tem homens com tantos pecados dentro da igreja, eu sou um deles, inclusive. Talvez o pior seja eu mesmo. Mas será que eu não estou numa barca furada? Não, meus irmãos, porque a maravilha que é a igreja não depende de mim e nem de você, mas do que Jesus Cristo constituiu para ser sua, para fazer de cada um que aqui está seu povo eleito, para fazer de você uma pessoa destinada para a felicidade eterna junto de Deus. Este lugar onde nós estamos não é uma barca furada, não é uma mentira, não é uma ilusão. Nós não estamos aqui para enfiar a mão no seu bolso e tirar o seu dinheiro. A propósito, esses dias me enviaram um vídeo terrível. Um desses que se dizem pastores, e na verdade são lobos, com vestes de ovelha, dizendo para as pessoas que tivessem comprado um carro de segunda mão, que era para sacrificar no altar do Senhor, porque Deus ia dar um carro maior, um carro melhor. E continuam roubando as pessoas assim. Essas barcas furadas, essas mentiras, que prometem ilusões, que dizem para as pessoas, pare de sofrer. Inclusive esse é o slogan principal de um desses abatedouros. Pare de sofrer. E esquecem que Jesus Cristo disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e me siga. Existe um ser humano que não sofre? Só se for louco, alienado. Todos nós, por causa da nossa condição humana limitada, sofremos. E sofrimentos de diversas categorias e ordens. Não caiamos, meus queridos, nesta farsa, nessas mentiras, mas façamos hoje, no dia de São Pedro e São Paulo, fortalecer a nossa convicção de que nós estamos sim na igreja de Jesus Cristo, na igreja de Pedro. Pedro, que inclusive fez o que Jesus mandou. Foi o apóstolo que morreu crucificado, de cabeça para baixo. Porque dizia ele quando estava sendo crucificado: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Por isso podem virar essa cruz de cabeça para baixo. E assim morreu Pedro, testemunhando a sua fé em Jesus Cristo. E Paulo testemunhou, lutou até o final. E como morreu? Decapitado. Os dois morreram em Roma pela década de 60, na perseguição de Nero, o imperador de Roma. E lá, onde está o túmulo de Pedro, foi erigida a Basílica de São Pedro, de onde o Papa Francisco governa a Igreja Universal, sucedendo o apóstolo Pedro. Agora eu pergunto: você está na igreja errada? Você está sendo enganado? Você está sendo iludido? Ou você está obedecendo a Jesus Cristo e permanecendo na barca de Pedro, que é esta igreja? Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, minhas irmãs,
nós permanecemos firmes, obedientes a Jesus Cristo, assim como Pedro, na primeira leitura, obedeceu o anjo, nós obedecemos a Jesus Cristo, que nos dá a sua palavra. Feliz és tu. Peguem um folheto, por favor, em mãos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Quando Jesus declara: no versículo 17, quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos. Respondendo: mas o meu Pai... Continuemos. Por isso eu te digo: e o poder do inferno nunca. Eu te darei as chaves. Tudo o que tu ligares na terra, tudo. Isso, meus queridos, eu nunca vi desses papagaios que costumam decorar trechos bíblicos para jogar na cara dos outros, descontextualizados a propósito. Eu nunca vi nenhum dizer que tinha decorado este trecho bíblico. Nunca. Sabe por quê? Porque para quem não é católico, isso aqui é um tiro no pé. Isso aqui é a prova de que Jesus Cristo constituiu uma igreja sob o fundamento de um homem, Pedro, apóstolo, e que essa igreja existe ao longo dos séculos e persiste apesar de todas as perseguições. Somos nós, a igreja católica, a igreja de Jesus Cristo. Sabemos por experiência que ninguém escapa de problemas, dificuldades, perseguições, ou seja, de que ninguém, por ser católico de verdade, por estar perto de Jesus Cristo, ou às vezes a gente até pensa: oh meu Deus, eu vou tanto para a igreja, por que eu sofro? Eu frequento tanto a missa, porque eu passo por tantas dificuldades. Vejam que esses homens foram escolhidos diretamente por Jesus Cristo, e olha o que a vida deles significou. E olha o quanto que eles sofreram. Mas lembre-se o que disse São Paulo na segunda leitura. E não se esqueça, peguem um folheto em mãos. No capítulo 4 da carta de São Paulo a Timóteo, diz que esse trecho da carta de São Paulo é na verdade um testamento, quando ele já está ciente da sua morte iminente. E lá no versículo 17, ele decreta e diz... e alimenta a sua fé neste dia. Vamos ler juntos? Mas o Senhor e me deu forças. É isto. Se você está achando pesada a sua cruz, não diga assim: ah, meu Senhor, me livre desta cruz, me livre deste sofrimento. Mas diga para o Senhor: me dê forças, porque com a tua graça eu consigo suportar tudo e vencer quaisquer dificuldades. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Há uma frase que se tem espalhado, não é uma frase bíblica: não diga para Deus que você tem grandes problemas, mas diga para os seus problemas que você tem um grande Deus. E peça forças a Deus para superar e ultrapassar os limites que esses problemas te impõem. Caríssimos irmãos, se ainda não bastasse para nós suportarmos as dores e as limitações da nossa vida, lá no Salmo 33, nós lemos, oramos e pedimos a Deus. Peguem o Salmo, por favor. Lá no versículo 7, a gente pode ler juntos.
este infeliz... Achou? Não. Salmo 33, versículo 7. Quem encontrou, diga bem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Caríssimos irmãos, busquemos sempre a Deus, que nos sustenta, que nos dá forças, que nos alimenta apesar das dificuldades do dia a dia, que não nos deixa sozinhos, que nunca abandonou a sua igreja e por isso nunca abandonará você, que está para servi-lo. Coloquemo-nos sempre à disposição do Senhor para servi-lo em sua igreja, cientes de que nós não estamos numa barca furada, mas estamos na barca de Pedro, fundada por Jesus Cristo, cujo destino é o céu. Que assim seja.